Muito bem, eu vou ter que esperar a Cris entrar aqui pelo Insta, tá certo? E assim que a Cris entrar aqui pelo Insta... Estou no Insta, Cris. Deixa eu mandar para ela aqui. Só entrar na minha live aí. Que eu te aciono. Muito bem, pessoal. Vai chegando aqui. Eu vou ter que bater um papo com a Cris aqui pelo Insta mesmo. A gente vai conversar por aqui. Vamos trazer um novo modelo. Um novo modelo aqui de transmissão. Vamos ver se dá certo. Tá certo? Porque aqui não rolou muito não, porque a gente teve alguns probleminhas de conexão. Aí eu pedi pra Cris entrar aqui. Tudo bem, gente? Vai chegando aí, vai conectando. Tudo bem, Cris? Vamos lá. Vou chamar a Cris aqui pra live. Tudo bem? E para o YouTube de uma forma diferente e inovadora. Gente, Vamos gravar aqui de uma forma diferente e inovadora. tudo bem aí? Tá bem? Tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Valeu aí pelo tudo. Desculpa, eu não consegui entrar de jeito nenhum no YouTube. Eu não teve um problema ali, eu não consegui ter. Eu tô avisando a galera aqui, quem tá assistindo no YouTube, migrar lá pro Instagram para acompanhar, então a galera vai entrando aqui, faz parte. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, inovadora aqui, ó. Liga os dois aí ao mesmo tempo. Hã? Liga os dois ao mesmo tempo. Né? Vamos ver se dá. Vamos ver se Vamos dá. ver se a gente consegue. Vamos ver se dá para fazer assim, ó. Isso. Né? Sei lá. Ou assim. Né? Eu vou de YouTube e você vai de Instagram, mas aí não sei se é muito legal, não. Vamos ver só para deixar gravado. Acho que não sei se vale a pena não, Cris. Vai ficar muito ruim para a turma. Vamos daqui. O pessoal te ouve no bate-papo. Depois eu ponho uma foto da Cris aqui no YouTube para a gente não perder tempo. Cris, primeiro, obrigado pelo seu tempo aí mais uma vez, né? Eu tenho entrevistado várias pessoas pelo mundo aí, batendo papo desse momento que a gente está vivendo agora, do que a gente está passando agora. Então, e muitas dúvidas dos empreendedores, né, Cris? Muita gente preocupadíssima com um monte de coisa e tudo mais. Então, eu queria te ouvir de alguma forma. Bom, legal, fala um pouco de você também, porque super conhecida, mas ainda a gente tem gente que não conhece, né? Então, é legal você dar um overview aí. E eu acho legal quando você fala também algumas coisas dos desafios do Brasil, que a gente viveu tanto, né? Então, conta um pouco aí de você. Então, bom, eu sou empreendedora, né? Todo mundo sabe, estou nessa pegada já fazem 20 e poucos anos e passei por muita coisa, né? Vários planos econômicos, várias vezes mudaram 2 zeros, 3 zeros, 3 zeros, tira 3 zeros aqui, tira 3 zeros ali, plano Zélia, plano Collor, congelamento de preço, confisco, etc. Então, eu passei por muitas crises e sempre falo da antifragilidade, da forma para você reagir a essas crises. Então, eu vim desde a semana passada, que eu venho participando de várias lives de várias pessoas e falando bastante sobre isso. E desde o começo dessa história, eu fui a primeira a criar o Desafio do Sofá, um hashtag Desafio do Sofá, para as pessoas ficarem em casa. A minha empresa já está todo mundo em quarentena, já fazem 15 dias, quer dizer, eu fui a primeira a dar home office para o pessoal e etc. Agora, eu estou numa pegada mais de falar de isolamento seletivo. Quer dizer, a gente já está no isolamento seletivo, porque tem muita gente trabalhando, né? Todo o pessoal de delivery, todo o pessoal de entrega, todo o pessoal de back-office dos restaurantes,
porque os restaurantes estão fechados, mas eles estão entregando delivery, todos os supermercados, obviamente os hospitais, as farmácias, toda a indústria farmacêutica, toda a indústria de alimentos, que não são poucas pessoas, empregam muita gente, os caminhoneiros que continuam fazendo entrega, as empresas de logística, todas as empresas de suprimentos de hospitais, quer dizer, já tem muita gente no mercado trabalhando. Obviamente, os ônibus, porque essas pessoas todas precisam de condução. Então, quando a gente fala de quarentena total, o Brasil não está vivendo hoje uma quarentena total, ela já vive numa quarentena seletiva. O que a gente percebe é que mesmo nessa quarentena seletiva, essa quarentena seletiva precisa ser um pouco ampliada, precisa ampliar um pouco essa quarentena, porque vários insumos estão faltando. Então, falta insumo para fazer máscara, porque as empresas de tecidos pararam, precisa de alguns insumos para hospitais. Hoje eu vi um pessoal que fabrica os respiradores, pararam porque falta componente eletrônico desses respiradores, porque uma indústria parou. Então, essa parada foi um pouco desorganizada e alguns suprimentos de algumas áreas de bastante importância já começaram a faltar. Então, eu acho que é momento da gente verificar o quanto a gente pode ampliar essa seletividade, claro, mantendo uma quarentena vertical, quer dizer, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm doenças prévias, que são as pessoas que realmente sofrem mais com os efeitos do coronavírus, essas pessoas precisam ficar em casa. As pessoas mais novas, que convivem na mesma casa com pessoas mais velhas, essas precisam ficar em casa. Agora, as outras pessoas que não têm, por exemplo, pessoas a 20, 30, abaixo de 30 anos, é muito raro uma pessoa abaixo de 30 anos ficar doente. Então, essas pessoas eu estou encarando meio como uma guerra, sabe? Quando os jovens vão para o campo trabalhar para que os velhos, as grávidas, as pessoas que correm mais risco, possam ficar em casa com segurança, não com falta de abastecimento e, principalmente, colocar as pessoas que precisam muito trabalhar, que elas voltem ao mercado de trabalho, porque os autônomos, as pessoas de mais baixa renda, não têm reservas e essas pessoas estão sofrendo muito, as famílias estão sofrendo muito. Por mais que todo mundo esteja ajudando, existem vários movimentos, eu participo de vários, para ajudar as comunidades, essas áreas que têm mais, estão sofrendo mais, a gente precisa olhar para essa gente e deixá-los voltar a trabalhar. Para você ter uma ideia, Cláudio, os caminhoneiros estão atravessando o Brasil fazendo entregas, principalmente daqui da Zona Sudeste para o Nordeste, que São Paulo é 70% do abastecimento do Brasil. Então, eles saem daqui para entregar o Nordeste. Nas estradas, no caminho, não tem um restaurante aberto. Sim. Então, algumas cidades não têm postos de gasolina, algumas cidades fecharam as estradas, então o caminhão para, não consegue chegar, então está se criando um desabastecimento por falta dessa organização. Então, acho que os estados, os governos de estados, os governos municipais precisam se alinhar com o governo federal e fazer uma coisa um pouco mais organizada, porque isso pode prejudicar bastante não só a economia, como o abastecimento. E se você prejudicar o abastecimento, vai ter muita gente sofrendo que não precisa. Então, os idosos acima de 60 anos, sem dúvida nenhuma, precisam estar em casa. As pessoas que tiverem doenças prévias precisam ficar em casa, em quarentena, e essas vão ficar, sabe lá, sem data para voltar. Os hospitais, nessa quarentena que nós fizemos, sei lá, se isso for até o dia 7, que é o que o governador do estado de São Paulo está dizendo, vai ter tempo de alongar já essa curva que precisa alongar, e eu acho que já teve tempo também para muitas regiões criarem hospitais alternativos para um aquecimento no atendimento desses hospitais. Agora, a gente não pode sufocar a economia, não pode sufocar o abastecimento, porque a gente corre o risco de termos gente sofrendo muito com relação a isso. Então, eu acho que essa é a minha opinião, queria ouvir um pouquinho a tua, ver o que você acha. Sim, eu concordo muito com você. Inclusive, estava até lendo uma reportagem que saiu dia 22 no New York Times. Foi bem interessante, falando um pouco
dessa questão. A gente vive hoje, né, Cris, na minha opinião, olhando para business, para o negócio e tudo mais, economia e o que a gente está vendo acontecer, e a gente vai perceber acontecer com vários empreendedores, pequenos, micro, MEI principalmente, né, os médios empreendedores, um momento de desafio, porque a gente não vive uma crise econômica, a gente não vive uma surpresa do movimento econômico, a gente não vive um impacto que a gente não sabia, como a gente viveu em 2008, como a gente viveu em 2001, como a gente, né, viveu em 1985, como a gente viveu em 2011. Não tem, está anunciado, está pré-anunciado esse problema que a gente vai viver economicamente. A gente vive essa crise de saúde, que eu acho que você tem toda a razão, as pessoas precisam se guardar, mas a gente que tem compartilhado ideias, que a gente tem contribuído, eu tenho feito isso aí, que você está fazendo também. Agora há pouco, acabei de falar com a Aninha Fontes, deixei um recado para ela no WhatsApp aqui, que ela está empipinada lá, atendendo várias empreendedoras, várias mulheres que estão atravessando aí uma situação de desespero, basicamente. Falei, Aninha, conta comigo. Você também, né, Cris? Sabe disso, pô, não preciso nem falar isso aí. É um problema. A gente colocar à disposição para orientar, para poder acompanhar, dar ideias, né, dar saídas, né, Cris? Essa eu acho semana, que é um momento... eu estava falando com as mulheres empreendedoras, sei lá, uma tinha 200 funcionários, outra tinha 6 funcionários, teve que botar todo mundo trabalhando em casa, elas estão em casa, os filhos estão em casa porque estão sem escola, e elas estão com os filhos em casa, com as empresas em casa, não tem condição, sabe para que lado corre. Então, é uma situação bastante grave. A gente corre o risco de termos várias empresas fechando. Uma outra me falou essa semana que ela tem uma empresa de imobiliária, ela recebeu 150 cancelamentos de contrato nesses últimos dias. Agora, isso está acontecendo mais porque a gente não tem uma data. Se o empresariado tiver uma data de volta, falando, olha, a data de volta, sei lá, eu estou dizendo aí que é dia 7, porque é o que o governador falou. 7, 8, 9 de abril, né? Precisa de uma data. A data que o governo colocar. Mas digamos como exemplo que seja o tal no dia 7. Se for o dia 7, todo mundo tem condição de sentar e se planejar. O que eu vou fazer? Se é mais uma semana, você desconta das férias, desconta dos próximos feriados. Todo mundo vai segurar ali e não vai demitir ninguém, as pessoas vão se reorganizar. Você consegue se planejar. Agora, se você não tem um prazo, não sabe se você vai voltar daqui 1 mês, 2 ou 3, tem gente falando agosto. Aí o cara se desespera e fala, bom, agosto eu vou devolver meu prédio, vou devolver minha loja, vou mandar todo mundo embora, porque eu não consigo pagar minhas contas até agosto. Então, isso acaba gerando uma angústia muito grande em todo mundo. A gente precisa ter planejamento, entender como vai funcionar esse isolamento, por quanto tempo esse isolamento vai funcionar, quais são as áreas que precisam se isolar realmente, quais as áreas que a gente pode flexibilizar, obviamente seguindo todas as normas de higiene, de cuidados, como as indústrias de alimentos estão fazendo hoje, como os supermercados estão fazendo hoje, como as farmácias estão fazendo hoje, já existem outros órgãos fazendo isso, né? Agora, é muito engraçado, você quer ficar em casa, mas não quer que o lixo pare de recolher, não quer que o delivery pare de fazer, né? Não quer que a farmácia feche, não quer que feche energia elétrica funcionando, quer que a energia elétrica água, funcione. Internet. Você quer que a segurança esteja na rua para não saquearem a sua casa. Quer dizer, essas pessoas estão trabalhando já. Esses são os nossos soldados que estão na rua. Só o que a gente precisa fazer é dar apoio para esses. Porque hoje eu tenho, por exemplo, uma empresa de uma amiga minha que é uma confecção. Ela estava fabricando máscara para atender os hospitais perto da casa dela ali. As farmácias, os supermercados, que tem um monte de gente trabalhando sem máscara porque não tem máscara para comprar, porque está faltando máscara no mercado. Essas fábricas precisam voltar urgentemente a trabalhar. E ela estava lá, agora como é que eu faço? Eu não tenho tecido para fazer as minhas máscaras. Vai faltando matéria-prima. É um problema que acaba gerando outro por falta de planejamento. Então, essa situação ela é muito ambígua, não tem totalmente certo, não tem totalmente errado, né? Sim. Ficar em quarentena está certo, ficar em quarentena está errado, o Bolsonaro está certo, o Bolsonaro está errado, tudo é ambíguo. Você consegue avaliar e por todos os lados você vai ver acerto, coisas certas e coisas erradas. Se você me disser que alguém aqui tenha a resposta mágica, que vai te dizer o que é certo e vai agradar 100% das pessoas,
você não vai conseguir fazer isso. Então, agora, nós precisamos de um presidente, de um governador, de um prefeito que sejam estadistas, que não olhem partido, que não olhem eleição. Não pense em reeleição, né, Cris? Não pode pensar em eleição. Em algum momento precisa tomar uma decisão que às vezes nem é tão eleitoreira, mas vai precisar tomar uma decisão que proteja a economia, a maioria das pessoas. Assim, nós temos que tomar cuidado aqui, porque assim, tudo que é a nível público, você fala com a maioria. É a maioria que elege, é a maioria que a gente tem que olhar. Então a gente agora tem que olhar para a maioria de todos os empresários, das pessoas que trabalham, dos autônomos, do mercado de turismo. Tem cidades inteiras paradas. Você vê Paraty, sei lá, cidades de São Paulo. Ninguém na rua. Não é que não tem ninguém na rua, não tem ninguém no hotel, não tem ninguém na farmácia, não tem ninguém no supermercado, não tem ninguém. E está todo mundo desempregado, porque aquela cidade inteira vive de turismo. Se não tiver turista, para a cidade, para 100%. Então, precisa na minha olhar opinião, mais amplo. Eu acho que é um pânico generalizado, corroboro com você aí, que despranejado da forma como está ocorrendo, ele é inútil e ineficaz. Exato. Então, não é a hora, tá muito fazejamento e muita planejação e pouco planejamento. E está acontecendo, cara, na minha visão, um impacto que eu concordo com você, que é desnecessário. Só que eu não vou pegar um carregador, meu celular está acabando a bateria, mas estou te ouvindo. Vai lá, só pegar vou falando aqui. Na minha opinião, é um negócio desnecessário, porque vai causando um pânico e aqueles que são mais despreparados, sabe, Cris? Gente que não tem acesso a um apoio de uma consultoria, não tem acesso a falar com as pessoas que têm uma visão de negócio mais ampla, como você, que pode orientar de forma consciente, com calma, com inteligência, com sabedoria. Isso faz falta para as pessoas. Eu tive um monte de gente desesperada, né, Cris? Desesperada. Microempreendedores, pequenos empreendedores, para a gente poder dar orientação, inclusive, de gestão básica do corte do fluxo no fluxo de caixa. Não, esse pessoal está realmente, eu estou aqui, estou ouvindo, eu estou só arrumando meu carregador. Então, assim, esse pessoal está realmente muito desesperado. Eu estava até comentando com você antes, eu não tenho conseguido trabalhar, porque eu não tenho conseguido fazer mais nada além de ficar aqui atendendo gente o dia inteiro, porque as pessoas estão muito preocupadas. E hoje de forma cidadã e generosa, né? Me posicionar. De forma cidadã e generosa. E resolvi me posicionar. Muita gente... fiz uma live que tinham 20 mil pessoas, porque as pessoas estavam me cobrando muito uma posição sobre a conversa do Bolsonaro, ontem, o pronunciamento dele. E eu me posicionei dizendo... Ele está sendo estadista, ele não está pensando muito em reeleição, ele está preocupado... Porque assim, se as empresas param, ninguém paga imposto. Ninguém paga imposto, com que dinheiro que o governo vai ajudar o Brasil? Vai ter para todo mundo, inclusive o país. Os hospitais, né? Não vai ter atendimento no hospital. Não. O governo tem que dar... O servidor público vai fazer greve. O governo tem que arrumar dinheiro para o BNDES, tem que arrumar dinheiro para as pessoas, tem que arrumar dinheiro para os hospitais, tem que arrumar dinheiro para o... Da onde eles vão tirar? Se as empresas pararem de pagar todos os impostos. Se as empresas pararem de faturar. O governo vive do dinheiro. Vive do dinheiro das empresas que pagam imposto. Se as empresas pararem, o governo não tem mais caixa. Como é que ele paga? Como é que ele ajuda? Quer dizer, nós vamos veste um santo e desveste outro. Quer dizer, tem um momento, a gente deve entender que essa situação é uma situação de guerra. É uma situação de um momento bastante difícil, que as decisões não serão simples, não serão fáceis, que tem que decidir agora pelo bom senso. Vai agradar alguns, talvez não agrade outros. Mas tem que fazer as coisas de uma forma um pouco mais planejada. Você, que é o rei, né, de falar de planejamento, de estrutura e tal. Gente, Cláudio, eu tenho a sensação que ninguém está planejando nada. Eu vejo cada prefeito fazendo coisas, fecham as estradas para os ônibus. Como é que os enfermeiros vão trabalhar sem ônibus? Como é que os bombeiros a impressão que eu tenho é aquilo que a gente sempre fala em algumas empresas, né? É como assim, ele dormiu hoje à noite e teve uma grande ideia num sonho que é realizar no outro dia de manhã. Não existe. Não existe. E aí, isso está causando impactos, assim, terríveis.
Eu acho que a gente vai ter que desaprender algumas coisas, Cris. Nós vamos reaprender outras. E no olhar mais humano do negócio, há um sentimento mais humanizado das pessoas, há que se perceber isso. Mas diante de uma... Você falou aí do estado, do pensamento de guerra, né? Você me lembrou de um livro do general americano chamado Stanley McChrystal. O Stanley McChrystal escreveu Time de Times, onde ele trabalha muito a ideia do famoso, e o que o pessoal usa muito hoje em dia, sem saber, que é o mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o tema da minha live segunda-feira, falar sobre o mundo VUCA. Porque muita gente não entende. Uma aqui que você vai amar. Que bom, me fala, porque eu vou falar sobre isso segunda-feira. Eu tenho uma live toda segunda-feira às 8, e cada dia eu falo de uma coisa, e a segunda-feira vai ser sobre esse mundo VUCA, para as pessoas entenderem o que é viver num momento ambíguo, de transformação, de realmente... de crise, completamente louco, né? Porque eu posso entender. Tem um acróstico, Cris, que se chama VECA. Escrevi sobre isso aí num artigo em 2008 no LinkedIn. Para vencer o mundo VUCA, o antídoto para o mundo VUCA, vencer não, mas para conviver melhor com o mundo VUCA, tem um antídoto chamado VECA, que é visão, entendimento, clareza e agilidade. Só que tem que guardar a visão. Então, quando o McChrystal escreve Time de Times, é justamente olhando para isso aí. Nós vamos ter que fazer em pequenos blocos de ação, esse movimento de guerra que você está falando, em pequenos blocos de ação para poder manter a estabilidade. Por exemplo, esses dias um industrial me ligou, o cara tem indústria, eu tive indústria um tempo, você sabe disso. Ele falou, cara, como é que eu vou pôr a indústria para funcionar? Eu falei, bicho, pelo amor de Deus, faz rodízio de 3 em 3 horas, não manda ninguém embora. Deixa uma distância maior nas pessoas, você tem máquina sim, máquina sim, máquina sim, põe máquina sim, máquina não, e põe as pessoas para trabalhar e vai agora utilizando o que você tem de estoque, utilizando criatividade e fazendo um rodízio de pessoas na indústria. Ele é médio empresário, né, Cris? Não é uma Ambev, não é uma Coca-Cola. A Coca-Cola Ambev é extremamente automatizada, mas é uma hora de pensar em modelos novos de atuação, né? Então, as pessoas... justamente, agora, o que não dá para parar as fábricas. Se você tiver esse cuidado de higiene, que é o que você está falando, as empresas podem voltar. Porque se as empresas de alimentos podem voltar, as empresas de papelão precisam voltar, porque senão vai faltar a embalagem do delivery, vai faltar a embalagem de papelão para entregar a água, vai faltar a embalagem de papelão para entregar alimento. Quer dizer, tudo é uma coisa que puxa a outra, né? Não adianta falar, não, empresas de alimentos funcionam, mas e o que a empresa de alimento precisa? Precisa de lata, precisa de todo o resto que ela precisa para trabalhar. É uma cadeia. É uma cadeia de abastecimento que não pode ser rompida em nenhum pedaço. Se você rompe um pedaço, você rompe a cadeia inteira. E nós temos várias cadeias rompidas. Exatamente, falaram aqui uma engrenagem. Obrigada pela palavra. É isso aí. É uma engrenagem que não pode romper um elo, porque se romper o elo, ela para. Então, hoje, as pessoas podem me dizer, você está falando isso porque você está em casa. Eu não estou, eu estou em casa, porque está todo mundo em casa, eu vou respeitar a lei. Eu respeito a lei. Mas eu sou da opinião que a gente deveria, sim, fazer um isolamento seletivo mais amplo do que existe hoje, porque é uma hipocrisia dizer que está todo mundo em casa, porque não é verdade. Tem vários segmentos que estão, sim, trabalhando. E a gente está agradecendo muito a eles, obrigada, graças a Deus que tem essas pessoas trabalhando, sim. Então, se eles estão conseguindo trabalhar com as condições de higiene, a gente consegue que outras áreas também façam o mesmo, e a gente volte e mantenha as pessoas mais velhas, e mantenha as pessoas que têm problema de saúde em casa. Eu vou te mostrar um gráfico que eu vou te mandar para você compartilhar com eles, vou até ver se eu tenho esse gráfico aqui. É assim, na Itália, são pessoas acima de 70 anos, a média de pessoas que morreram, tudo acima de 70 anos, mais homens que mulheres, e todas as pessoas tinham 1 ou 2 ou 3 doenças prévias. Pessoas que não tinham doenças prévias, o índice de fatalidade é menos de 0,1%. É mínimo, mesmo lá. Então, assim... É para a gente repensar. Não tem pessoas abaixo de 20 anos. Por que essas pessoas não podem voltar para a faculdade, para a escola? Obviamente, se as professoras são mais velhas, fiquem em casa. As mais novas podem voltar a trabalhar. E se as pessoas mais novas estiverem se expondo, além delas terem mais condição de reagir, é como na guerra.
nós temos os soldados que vão para a guerra se expor em prol do país. Então, vamos pensar um pouco assim. Eu acho que a gente não pode quebrar a cadeia produtiva, a gente não pode deixar as pessoas sem emprego. Já começaram a ter saques em cidades no Nordeste, em outras cidades. Então, assim, é um perigo isso, porque as pessoas passam fome, elas vão saquear mesmo, não tem outra forma. E nós vimos no Chile, né, Cláudio, que aconteceu há pouco tempo atrás. Porque o Brasil viver uma guerra civil agora, mais do que a gente ter a guerra contra o coronavírus, só volta a ter uma guerra civil com gente passando fome. Então, a Maria Luísa postou esses dias aí, não sei se você viu, ela estava falando uma coisa muito interessante, e em números absurdos, assim, 40 milhões de desempregados, e ela estava muito preocupada com todas as lojas dela fechadas, e atendimento online, obviamente. Então, a galera no online atendendo, e a logística funcionando, ela estava preocupada com a logística e tudo mais. E também uma preocupação muito importante que eu achei que ela levantou, que é, num futuro bem próximo, uma condição de miséria. Uma condição de miséria, onde as pessoas agora, elas estão lutando um pouco pela saúde. Se continuar desse jeito, né, Cris, vai lutar pela vida. Aí, o ser humano, eu sempre falo isso, o ser humano, ele é um dos animais racionais que perde a racionalidade numa velocidade muito mais rápida do que outros animais. A gente se bestializa de forma muito rápida, né, Cris? Então, eu acho que a gente vai viver um tempo, se continuar desse jeito, sem um modelo de planejamento, que a gente também não consegue planejar. E o pequeno empresário, o microempresário, o MEI... Pô, Cris, quantos MEI eu falei? A pessoa desesperada. Tem um carrinho de pipocas, entendeu? Tem um carrinho de hot dog. E que fomenta a economia, paga o seu imposto de forma... Se cadastrou, né? Naquela onda que a gente teve com a Dilma, de todo mundo se cadastrar, virar MEI, para dar uma legalizada melhor e tal. E agora, né? Essa galera que não tem uma orientação um pouco mais tática, não estamos falando nem de orientação estratégica, uma orientação um pouco mais tática para viver esse momento de guerra que você está falando aí, e para onde vai? Para onde vai? É triste, eu estava falando, eu entrevistei o Elvio aqui, que é o doutor Orçamento, né? Não sei se você conhece ele, é o doutor Orçamento, e a gente estava falando com a galera justamente disso, do momento que precisa ajustar o fluxo de caixa, como é que você... Dicas simples, sabe, Cris? Dicas simples que as pessoas às vezes não têm acesso. E dá um desespero. Dá um desespero que ele está faturando para o dia, né? Está faturando ali para pagar a continha de hoje, a conta de amanhã. Quantos microempreendedores a gente não tem nesse Brasil? Quantos empreendedores digitais, né, Cris? Que a gente sabe disso. Assim, o problema é que a gente falou, não, vocês... não precisam pagar os impostos durante 3 meses, mas daqui a 3 meses eles vão ter o imposto do mês e mais do tempo que passou. Então a gente vai sobrecarregar o fluxo de caixa deles daqui para frente, e eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para voltar ao mercado consumidor normal, porque se a gente tiver... Nós estamos falando aqui de 3, 4, 5 milhões de desempregados em pouquíssimo espaço de tempo, é 1/3 de São Paulo. Da população de São Paulo. Então, quando que a gente vai voltar a ter consumo para que essas empresas consigam pagar os seus impostos? Você entende? Então, assim, eu não estou overlooking, quer dizer, não estou deixando de me preocupar com a coisa da saúde. Estou muito preocupada, tanto que, de novo, eu fui a primeira pessoa que criou um movimento para ficar em casa, que era lá o desafio do sofá. Eu fui a primeira a colocar as pessoas de home office. Eu só acho que a gente, se conseguir flexibilizar a hora que a gente conseguir alongar a curva, porque essa é a intenção. Porque, na verdade, erradicar o coronavírus não vai acontecer. Nós vamos ter coronavírus daqui o ano que vem, o outro, durante 20 anos agora. Igual nós temos a H1N1 que veio em 2009 e está aqui até hoje. O que a gente precisa é ganhar um tempo para os hospitais se organizarem, alongar essa curva de contaminação para os médicos saberem como trata, os remédios que tratam começarem a surgir, como fazer esse tratamento para que possa sarar o mais rápido possível o número de pessoas que vai para o hospital e não levar 3, 4 semanas como está levando hoje. Quer dizer, tudo isso a gente é um aprendizado, que essa quarentena realmente é muito importante, está nos dando isso. Agora, por quanto tempo a gente precisa da quarentena? É isso que eu estou discutindo. Se é uma semana, se é mais 2, se é mais 5 dias, se é mais um mês, quanto tempo? E a gente precisa saber qual é esse tempo para que as empresas se organizem. Eu não sou... E a gente não está pedindo, a gente
brasileiros, vamos dizer assim, vamos mais para o brasileiro do que só o empreendedor, né, Cris? Mas nós, brasileiros, a gente está pedindo só esse mínimo de planejamento. Ó, ok, diante dessa situação, nós temos pessoas capacitadíssimas dentro da USP, né, para poder fazer conta suficiente para isso, falar, cara, dia 10 de abril a gente começa a liberar tal coisa, porque já há uma perspectiva de controle. Dia 12 de abril, né? Exato. O que a gente está pedindo é um pouco de planejamento das para que a gente consiga se planejar. Exatamente. Para a gente poder se planejar, porque tá inacreditável, assim, tá insano, né? Tá insano para todos nós. Então, eu acho que eu tocou num ponto importante. Uma pessoa que tem importante. uma microempresa e está parada, se ela sabe que ela vai ficar parada mais uma semana, mais 10 dias, mais 15 dias, ela se organiza. Se você falar para ela que vai ficar parada mais 2 meses, ela vai se organizar também. Ou ela demite, ou ela fecha, ou ela continua, ou não sei. Mas ela vai se organizar também. Agora, ficar todo mundo aqui falando e ninguém dá uma luz no final do túnel para as pessoas se organizarem minimamente, tem gente que depende da gente. O próprio país depende dos impostos que essas empresas pagam. Então, eu não estou aqui preocupado com as grandes empresas, viu, Cláudio? Porque as grandes vão se virar. Elas têm caixa, elas têm fluxo de caixa, elas têm investidor, têm negócio, elas têm tudo. Você vai falar para a Ambev, tá? Ela está preocupada? Tá, mas sabe. Pô, então que estou férias para todo mundo, daqui a 2 meses volta. LVMH, as grandes empresas do mundiais, essas grandes multinacionais, essas não têm problema. Se elas tiverem que segurar os funcionários lá 2 meses, 3 meses, elas até aguentam. Vão ter lá prejuízo nesse ano, mas tiveram lucro durante milênios. Elas conseguem. Não estou desmerecendo. Elas terão que entrar só para uma campanha de austeridade, né, Cris? Exato. Eu não estou desmerecendo as grandes, não é isso. Estou dizendo que, graças a Deus, essas grandes são sólidas. Agora, o pequeno, esse não aguenta. As pequenas franquias, os centros de estéticos, cabeleireiros, os pequenos restaurantes, os pequenos bares, o pequeno comércio, esse é o que está sofrendo mais. Os autônomos, o mercado de comércio, os hotéis, tudo, as cidades que dependem de turismo, existem as que dependem dos eventos. Essa gente está desesperada. Tudo cancelado, minha amiga, tudo cancelado, é que a gente acaba fazendo as coisas. Eu tive tudo cancelado até o dia 20 de abril. Eu tive 35 dias de agenda, e aí, você sabe, a tua agenda também deve ter ficado um negócio insano, né? De cancelamentos de palestras e eventos. Eu tive cancelamento de maio. Agora, por que alguém está cancelando uma palestra em maio? Por que alguém está cancelando gravação em maio? Porque ninguém sabe se vai parar em abril, maio, junho. Então, por via das dúvidas, cancela. Agora, para voltar, para arrumar o espaço, para arrumar as pessoas, para não sei o quê, é outro problema. Você entende? Exatamente. É bastante problemático. Eu acho que a gente precisa lutar, todos nós, para conseguir esse planejamento. Eu tenho que ir embora, que tem outra live rolando em outro lugar. Mas, obrigada. Segue aí no teu YouTube. Pede desculpa ao pessoal que eu não consegui entrar no YouTube. Vai lá. Eu quero te agradecer aí pela gentileza, pelo tempo, mais uma vez, a disponibilidade, né, Cris? Estou por aqui. E sempre a sua prontidão aí. Muito legal. Eu tenho um e-book bem legal, gratuito, que eu fiz para as pessoas, com dicas de como gerir essa crise para esses mercados que estão mais desafiados. Eu tenho um grupo no Telegram também. Manda os links para mim que eu vou pôr aqui no canal do YouTube para a galera baixar depois. É gratuito também para ajudar as pessoas a entrarem lá no Telegram, que eu estou lá e respondo. Eu estou realmente me dispondo a ajudar todo mundo que eu puder, porque esse é o meu papel. E estou aqui à disposição do que você precisar. Cláudio, gosto muito de você. Um beijo, querido. Obrigado. Obrigada, gente. Boa live aí, a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, gente, Cris saindo por aqui. Muito obrigado pelo vocês também. A gente discutiu muita coisa, conversamos muitas coisas aqui. Lá no canal do YouTube tem muitas entrevistas que estão disponíveis lá para vocês também assistirem, de outras tantas que eu fiz e estou fazendo pelo mundo aí. Então, lá no canal do YouTube, @CláudioZanutin, você vai ter acesso a muita coisa legal. Eu estou entrevistando um monte de gente, a gente vai continuar batendo esse papo e ouvir várias opiniões, várias posições, vários posicionamentos, e que nesse momento Deus nos abençoe e nos dê sabedoria suficiente para a gente passar por esse tempo com inteligência, com coerência, com honestidade e com muito trabalho para todos nós brasileiros. Um grande abraço, fiquem com Deus. Depois eu vou regravar isso aqui e tentar colocar no YouTube para que as pessoas tenham acesso depois. Compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. Fui!